Se você já confirmou que está grávida, já passou por um turbilhão de emoções ao se deparar com um positivo na mão, esse vídeo é para você. Agora o próximo passo será escolher os profissionais que vão te auxiliar aí ao longo desse processo todo. Se você não sabe qual a sua data provável de parto, procure aqui no nosso canal um vídeo que a gente fala detalhadamente de como você pode encontrar essa data provável de parto. A data provável de parto vai te auxiliar também no tempo que você tem até o grande dia, que é o nascimento do seu filho. A escolha do profissional que vai te auxiliar ao longo desse processo inteiro, que é o processo da gestação, é muito importante. Não necessariamente o mesmo médico que te auxiliou ao longo do pré-parto pode ser o médico do parto. E é importante que sempre você coloque questionamentos para entender se o seu perfil está compatível ao perfil do médico. É muito importante a gente escolher o médico de acordo com o nosso perfil. O seu perfil é um perfil mais tradicional, então certamente aquele médico que segue perfis, que segue avaliações tradicionais, protocolares, aquele médico paternalista que quer resolver tudo em seu nome, será o melhor candidato. Se você é uma mãe um pouco mais ligada em questões de autonomia, né, de querer mandar em tudo e querer resolver que dia que o bebê vai nascer, como que esse bebê vai nascer, sem levar em consideração o que o médico sabe, né, do ponto de vista de faculdade mesmo, aí você vai ter que encontrar um profissional que apenas obedeça aos seus comandos. Mas se você tem uma postura intermediária, em que cada um vai colaborar com aquilo que sabe mais, ou seja, você com a sua história, com a sua forma de encarar a vida, e ele com a história dele, né, a história profissional dele, de modo a preservar e melhorar o processo de nascimento e desta forma proteger a sua saúde e a de seu filho, talvez um perfil mais intermediário seja o mais adequado. Algumas mulheres dizem que no processo da gestação já não se identificam tanto com as opiniões do médico que estão assistindo ali ao longo desse processo. E aí se dão o direito de trocar de médico. Isso deve ser válido. Porém, ficar trocando de médico o tempo inteiro não é positivo. Então, se você se identificou com aquele profissional, se você tem abertura para discutir algumas questões, esse é um médico eleito que vai ficar com você até o final. O nascimento é uma coisa muito natural, né? A gente sabe que a população mundial é enorme, todo mundo nasceu aí através de um parto. Porém, a gente sabe também, atualmente, que a mulher ela consegue auxiliar, né, e se preparar melhor para esse processo, que é o processo de parto. E essa oportunidade de preparação, ela é muito oferecida quando a mulher tem acesso ao plano de parto e quando ela consegue elaborar o seu plano de parto. O Tema de Mãe, mesmo na versão antiga, ela sempre ofereceu instruções às mulheres nessa elaboração do plano de parto e nesse conhecimento do processo todo até chegar no parto. Nós lançamos, inclusive na versão antiga, uma aula que se chamava Parto Direcionado, que é o melhor parto que a mulher pode ter. Pode ter certeza que parto perfeito não existe. Se alguém está querendo vender essa ideia para você de parto perfeito, parto dos sonhos, essa pessoa está te vendendo uma coisa que de fato não existe. Todo parto leva consigo algumas dificuldades, leva consigo, no mínimo, inseguranças ou eventos biológicos que podem ser de fato manejados, mas que não são, em sua natureza, eventos muito simples ou eventos banais, digamos assim. Por isso, o plano de parto ele é essencial. No plano de parto, a mulher coloca lá suas intenções, discute com o médico sobre o processo, qual via de parto é a preferencial, qual via de parto, de fato, ela pode ou não vir a ter, né? E a gente sabe que o plano de parto, ela não é considerada, inclusive pelo Conselho de Medicina, eu sei que saiu uma resolução no Conselho do Rio, falando que não é um documento legal e que os médicos não devem assinar o plano de parto. Mas, mesmo não sendo um documento legal, um documento válido do ponto de vista legal, ele é um documento que abre diálogo. Ele é um documento que abre a mente, ele é um documento que conecta a paciente ao seu médico. Ele é um documento que possibilita que a mulher se organize para aquilo, né? Eu já vi alguns canais interessantíssimos sobre a maternidade,
falarem que a gestação é como se fosse um curso da faculdade e que o plano de parto é o TCC, né, que é aquele trabalho de conclusão de curso. Se você parar para pensar assim, pode ser que seja, né? Então a elaboração do plano de parto, ela leva muito assim a você a refletir, a pensar, a pesquisar, né, a escrever sobre o processo. E a gente sabe que quem escreve tem mais chance, né, de se organizar mentalmente e de alcançar aquele objetivo que de fato quer. Então tem muita coisa, assim, eu conto com você para discutir aqui com a gente sobre isso. E você vai adorar o nosso programa, que é o programa do Parto Direcionado. É um programa voltado para as mães que tem esse interesse de discutir, que tem o interesse de correr atrás de informações relevantes, que tem a coragem de discutir com um médico, né, sobre aquilo que vai acontecer com o seu próprio corpo, que tem um plano, assim, como se diz assim, um plano B, né, no caso da coisa não sair exatamente como ela gostaria. Outras coisas podem acontecer com o bebê, por exemplo, um bebê pode nascer e ir para o CTI, né, e precisar de uma assistência um pouco mais forte, como foi o meu caso, né? E isso, graças a Deus, aconteceu comigo na segunda gestação, que eu já estava mais esperta, em que eu já conversei com a minha rede de apoio. E então, quando a minha filha, né, ficou no CTI, durante o período que ela ficou, eu não estava assim desamparada, né? Ou foi uma grande assim dificuldade que eu enfrentei. Foi um momento muito difícil, sim, um momento que eu tive que ter muita força, muito apoio, inclusive apoio espiritual, né? Sou uma pessoa que tem uma espiritualidade desenvolvida, mas o que eu quero dizer é que o plano de parto ele fez toda a diferença, né? E conhecer o processo do pós-parto também fez toda a diferença. E cuidar da minha saúde mental também fez muita diferença. Eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus, sabe, gente? Assim, quebrar tabu de que acompanhamento psiquiátrico na gestação é bobagem, de que depressão pós-parto é bobagem. A gente sabe que tem o baby blues, mas a incidência de depressão pós-parto é muito alta e a mãe deprimida ela tem muito mais dificuldade de cuidar do seu bebê, né, de proporcionar ao ambiente familiar uma atmosfera positiva. E isso, por si só, já é o início de alguns problemas. Então a gente está aqui para quê? Para tentar evitar, né, minimizar ou mesmo facilitar quem está atravessando um problema muito grande. Então é isso, assim, por experiência própria eu posso dizer a vocês que numa condição muito adversa, de nascimento da minha filha, muitas vezes eu me via assim, consolando os outros que iam me visitar, né? As pessoas chegavam chorando, eu falava, não, vai ficar tudo bem, eu sei muito bem o que está acontecendo. Né? Ao longo da gestação, tais aspectos já me apontavam que eu poderia passar por esse processo e um diálogo muito forte com o meu obstetra, né? Eu tive uma relação muito aberta com ele, muito verdadeira. Ele me amparou muito, né? Com as questões e isso me fez ficar muito segura, eu sabia onde eu estava, né? Então é isso, então eu acho que vale a pena sim, sabe? Outras alunas do parto direcionado viram que fez toda a diferença para o processo de preparação do parto delas. Tem algumas coisas que as mães não falam, tem algumas coisas que a sociedade oculta da gente, mas é preciso falar, né? É preciso comunicar, até para melhorar a vida de outras mulheres. E esse é o objetivo desse canal aqui, gente. Esse é o canal que vai facilitar a vida da mãe, que vai abordar os temas referentes à maternidade e que vai facilitar muito o seu processo de preparação para o parto. Por isso, fique ligada no nosso perfil, faça inscrição no nosso canal e continue nos seguindo, porque muita coisa boa vai vir. Se alguma amiga já te contou que quer engravidar ou que está grávida, compartilhe o canal com ela também. E se você ficou até aqui nesse vídeo, você merece os parabéns, né? Você vai fazer muita diferença aí na vida do seu filho, do seu bebê. Importante pensar que saúde em primeiro lugar, né? E que conhecimento sempre traz a possibilidade da gente fazer melhores escolhas, tanto para a gente quanto para o nosso filho, tá bom? Eu espero vocês, deixe nos comentários qual a sua principal angústia, qual a sua principal dificuldade e já nós vamos soltar para vocês os preparativos da nossa próxima turma do parto direcionado.